Bom dia, nono ano! Como vocês estão? Aqui tá tudo jóia. Eu sou a Prof. Natália e vamos agora para mais uma aula de ciências, mais especificamente de química. Abre o seu livro, galera. Lá na página 54 nós vamos iniciar o capítulo 5 hoje do nosso livro, falando sobre misturas e substâncias. Então estejam preparados porque vai ter algumas experiências para vocês olharem. Gente, se vocês acharam os assuntos do capítulo anterior facílimo, esse aqui então nem se fala. Esse assunto é muito bacana e é super fácil também. Mas vamos lá aos conceitos sobre misturas e substâncias. Tem uma diferença bem grande, mas bem simples de entender, entre misturas e substâncias, gente. Basicamente, a substância ela é pura. Geralmente, ela sempre é uma substância considerada pura. Mas o que seria uma substância pura? Substância pura não quer dizer que ela não foi contaminada, tá? Não quer dizer que ela não está suja ou algo desse tipo. Pura, gente, vem do sentido de que ela é composta apenas de um tipo de molécula, ou por um único tipo de átomo, e elas apresentam sempre as mesmas propriedades, constantes e definidas. Um bom exemplo de substância pura é o oxigênio, que é composto de apenas um tipo de molécula, ou nesse caso, átomo. Agora, a palavra mistura, ela é um pouco mais simples ainda de conseguir entender, né? Mas em termos químicos, gente, mistura é formada por duas ou mais moléculas ou átomos que são totalmente diferentes um do outro. Geralmente, a mistura ela não tem uma proporção determinada nem definida. Mas vamos a um exemplo mais prático sobre isso? Presta atenção aí, fica ligado. Bom, pessoal, então só para simplificar aqui, nós temos aqui o feijãozinho e a farinha. Imaginem que aqui na farinha ela é uma substância pura, ok? Sem nenhum outro tipo de molécula. Apenas um único tipo de molécula aqui, tá? Digamos que seja essa molécula branca que está fazendo essa substância pura. E aí eu venho com outro tipo de molécula. Imagine então agora que o feijão é um outro tipo de molécula diferente da molécula da farinha. E aí eu venho e faço a mistura, ok? Mesmo que às vezes a farinha possa cobrir aqui, ainda dá para ver os grãos de feijão. E aí agora, essa substância que antes era pura, composta de apenas um tipo de molécula, já não é mais pura. Ela se transformou em uma mistura, porque agora tem dois tipos de componentes diferentes, que seria o feijão e a farinha. Apenas para enfatizar aqui, gente, uma mistura ela pode ser entre dois sólidos, dois líquidos, dois gases, ou um sólido e um líquido. Dois ou mais, né? Sempre lembrem disso. Eu preciso também, gente, que vocês fiquem atentos a uma coisa. Não é sempre que a gente consegue observar a olho nu se uma substância é pura. Não tem como a gente dizer, porque é a nível molecular que a gente consegue realmente enxergar se a substância pode ser pura ou se é uma mistura. Agora que vocês já sabem a diferença entre mistura e substância pura, vamos analisar os dois tipos de substâncias que existem. Podemos classificar as misturas de duas formas, as homogêneas e as heterogêneas. Vamos primeiro analisar as misturas homogêneas. Gente, a palavra homo significa igual ou semelhante. Portanto, as misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue distinguir as partes que a compõem. No meio dessa mistura, eu não consigo observar cada um dos elementos ali presentes de forma separada. Isso porque todos os elementos conseguiram se fundir em apenas um, e para separá-los depois pode exigir um longo processo. Um exemplo muito bom de mistura homogênea é água mais álcool. Vamos ver como é que eles ficam os dois juntos? Então vamos colocar primeiro a água e agora o álcool. Vou dar uma leve misturadinha. Observem, gente, que os dois componentes se misturaram tão bem que eu não consigo distinguir onde está a água e onde está o álcool. Então isso é considerado uma mistura homogênea. Se eu deixasse esse copo paradinho lá e perguntasse o que é, provavelmente a maioria de vocês diria que isso aqui é água, né? Mas não. Tem álcool junto aqui, que a gente nunca ia conseguir ver assim, a olho nu.
Outro exemplo muito bom e rotineiro de mistura homogênea é quando a gente faz um bolo. Depois que você mistura lá ovo, leite, açúcar, farinha e começa a misturar e a bater, os ingredientes se unem de uma forma que a gente não consegue mais saber onde está o ovo, onde está a farinha, onde está o açúcar. Então isso tudo se considera uma mistura homogênea. Partimos então para a mistura heterogênea. Gente, se a homogênea não dá para distinguir entre os componentes, a heterogênea é aquela que a gente consegue observar claramente os dois ou mais elementos que a compõem. O termo hétero significa diferente. Portanto, em uma mistura heterogênea é bem mais fácil de conseguirmos distinguir cada um dos elementos. Antes de eu mostrar para vocês um exemplo de mistura heterogênea, será que vocês conseguem pensar em alguma? Pensem em dois componentes que não se misturam, que mesmo a gente colocando os dois juntos, depois de um certo tempo, eles se separam e a gente consegue observar cada um dos elementos bem certinho. Conseguiram pensar? Vamos ver se vocês pensaram nos mesmos exemplos que eu. Primeiro exemplo clássico que todo mundo usa, porque é o que mais dá para enxergar em mistura heterogênea, é água mais óleo. Você pensou nesse exemplo? Vamos ver como é que os dois ficam misturados. Primeiro eu vou colocar a água e agora um pouco de azeite. Eu não vou colocar muito porque nesse tempo de quarentena o negócio não tá fácil, então vamos poupar azeite. Gente, só com esse tantinho de azeite a gente já consegue perceber a mistura heterogênea que se forma entre a água e o óleo. Observem como o azeite fica bem em cima e os dois não se misturam. Vocês querem ver? Vou tentar misturá-los. Eles podem até conseguir por um período curto de tempo, mas depois o azeite acaba voltando para a superfície e se separando da água. Consigo enxergar os dois elementos que eu misturei. Então essa aqui, gente, é a mistura mais fácil da gente perceber que tipo é. Um outro exemplo bem comum que eu posso citar aqui de mistura heterogênea é a mistura entre a água e a terra. Tenta misturar água e terra. Por um tempo, elas até podem se misturar, a água vai ficar bem marrom, bem turva, mas depois você vai ver que a terra vai se colocar bem no fundo do copo e a água vai ficar acima. E você vai conseguir observar as duas de forma bem separadinhas. E antes de concluir bem rapidinho aí, eu quero ver quem é que sabe me dizer que tipo de mistura foi aquela que eu fiz quando eu coloquei o feijão junto da farinha. Que mistura era aquela? Homogênea ou heterogênea? Me digam aí depois, ok? Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre mistura e substância pura e também os diferentes tipos de mistura. Leiam a página 54 e 55 e depois façam as atividades que correspondem a esses assuntos. Um beijão para todo mundo e até a próxima!